Então, bom dia pessoal, nós estamos vendo essas semanas marcas da vida cristã, e uma das marcas da vida cristã que nós vamos ver, a lição de hoje ela é uma lição em duas etapas. Então a gente vai ver hoje a primeira etapa sobre essa marca cristã chamada o amor. Hoje não vai ser muito sobre como marca cristã, mas nós vamos entender dentro do contexto bíblico e do contexto cultural da época o que é o amor, e a partir dali então a gente vai entender depois, aí semana que vem, o que a Bíblia fala sobre o que é o amor. Amor é fácil achar poesia sobre, né? Sobra. É fácil achar texto sobre. E uma vez eu estava lendo sobre uma tribo, sobre nativos que moram no Canadá, na região dos Grandes Lagos. Ali no Canadá, Estados Unidos e tal, eram nativos que moravam naquela região. E quem mora na região dos Grandes Lagos, automaticamente é muito fácil falar sobre água, né? Então, uma região que chove muito. Olá, tudo bem? Prazer em revê-lo. É uma região que chove muito, que tem muita água, e na cultura daquele povo não tinha nenhuma música ou nenhum registro sobre água. E aí a pessoa que trouxe essa curiosidade falou assim: será que nós falamos tanto sobre amor pela mesma razão? Porque eles tinham água em abundância, então eles não falavam sobre água. Então será que nós falamos, né? Eu achei interessante. Então, começar. Primeiro de todos é que João, no seu capítulo 13, versículo 35, vai trazer como uma principal diferenciação da vida cristã o amor, né? Então João vai dizer assim, ó: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então o amor é a grande distinção da existência cristã. João 13, 34 diz: que um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então veja que é uma questão relacional, né? Então Jesus dá ali um novo mandamento: amem-se uns aos outros. E aí o 35 ele fala assim: e essa vai ser a marca de vocês. Por quê? Porque antigamente existia uma coisa que eu marquei ali como jugo rabínico. Vocês lembram que Jesus disse que o jugo dele era suave? O que significa isso? Significa que caminhar com Jesus tinha poucos mandamentos. Aliás, ele resume os 10 em 2, inclusive, né? Caminhar com Jesus, ele como mestre, né, como rabi, como rabino, ele dá poucos ensinamentos, no sentido que ele não tem muitas regras para caminhar com ele. A cultura da época dizia que quanto mais regras um rabino tinha, mais especiais os seus seguidores eram, sabe, quanto mais difícil fossem as regras com ele, com aquele rabino, mais especiais aqueles discípulos. Ah, fulano é discípulo do rabino tal, então sabia que tinha uma série de regramentos, né? Existem rabinos, por exemplo, que diziam que no sábado, né, a questão do sábado forte para o judeu, no sábado você tinha que fazer xixi em cima de uma pedra, você não podia fazer xixi no chão. Por quê? Porque sábado não é dia de regar planta, e você não sabe se não tem uma sementinha escondidinha ali, ou uma pequena raiz de uma planta que chega até ali. Então você, de modo direto ou indireto, você está regando a planta, então você faz xixi em cima da pedra. Regras de como lavar a mão, qual dedo começa antes. Se você for uma sinagoga ou
qualquer lugar em que o judeu vai orar, ele vai ter uma canequinha com 2 alças. Eu tirei foto lá, não coloquei, mas tem uma canequinha com 2 alças. A mão que ele lava aqui, essa mão tá limpa, então ele não pode pegar na mesma alça da caneca para lavar a outra mão, né? Porque aquela alça tá suja, então ele pega na outra alça para dele lavar a outra mão, né? Então toda uma série de regramentos, tal, sabe, regras do mais no manto de oração, a medida dos dedos assim para cada um dos nós, né? Cada meticulosa, assim, quanto mais meticulosas fossem as regras, mais especial era esse rabino, né? E aí, claro, essas regras ele colocava para os seus seguidores também. Então Jesus fala assim, não, tá vendo esse monte de regra? Isso não é necessário. É mais necessário que vocês amem uns aos outros. Então, por isso que ele fala que o jugo dele é suave, né? As regras dele não são fáceis, mas são simples. Amem-se uns aos outros. É bom lembrar que jugo é aquele negócio do animal, né? Então, mas nesse caso, jugo é o que vai dirigir. Nesse caso, é o conjunto de regras que vai dirigir aquela determinada comunidade. Né? Então, as regras de Jesus são básicas. Amem-se uns aos outros. Ou 2, né? Amem a Deus e amem uns aos outros. Não disse que isso é fácil, disse que é simples. Né? No sentido que não tem muito além disso. Eu lavei primeiro a mão direita, depois a mão esquerda. Eu lavei primeiro a mão esquerda, depois a mão direita. Não faz diferença. Né? Não é nisso que Jesus está preso. Né? Então a gente tinha rabinos com regras bastante pesadas, assim, né? Essas regras, Jesus fala assim, não. Mais importante do que elas é o amor. E amar uns aos outros, aí a gente entende também que amar não é, isso é importante a gente entender, amar não é uma regra do Novo Testamento. Aí você pode até dizer assim, não, mas espera aí, como não? Não, é que, assim, é a regra que marca o Novo Testamento, mas ela não é uma regra do Novo Testamento porque ela não surge no Novo Testamento. O amor, na sua essência, ele já é o exercício de uma regra veterotestamentária, uma regra do Antigo Testamento. As regras do Antigo Testamento, elas já existem num exercício de amor. Né? Inclusive, por isso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Né? A primeira parte é o nosso relacionamento com Deus, a segunda parte é o nosso relacionamento com o próximo. Né? Então, no fim das contas, quando ele diz não cobiçar, quando ele diz não roubar, não levantar falso testemunho, na verdade é simplesmente você exercer o seu amor pelo outro. Em resumo, basicamente é isso. Não fazer outros ídolos, não usar o nome de Deus em vão, né? Não ter outros deuses, em resumo, amar a Deus. Né? Amar a Deus naquilo que Deus é, amar o próximo naquilo que o próximo é. Então, basicamente, são esses 2. E, portanto, o amor, ele é uma regra que ele já existia antes, ou pelo menos ela já deveria existir antes. Né? E é colocado, então, como uma ordem, né? Existente desde o tempo da lei. Aí, quando a gente vai pensar em o que é o amor, né? E como o amor funciona, a gente precisa lembrar que o Novo Testamento ele é escrito em grego. E no grego, vocês talvez já tenham visto isso, que normalmente os pastores ensinam que existem 3 palavras: ágape, eros e filia. Né? O contrário de amor no grego é escândalon. Escândalon é... Qual a palavra que a gente lembra quando fala escândalon? Escândalo, né? Pois é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Muito embora a tradução de escândalo não seja tropeço, né? Agora, lógico que o que é o escândalo? O escândalo é quando você sabe que o outro tropeçou, né? Então você fala assim, nossa, mas como assim? Não é possível. A gente não se escandaliza com algo normal, a gente só se escandaliza com algo inesperado.
né? Então, a tradução correta de escândalo é tropeço. E o tropeço é colocado, então, como o contrário do amor. Ou seja, quando o outro está caminhando bem e eu faço com que ele tropece, eu sou pedra de tropeço na vida do outro, eu estou exercendo o contrário do amor. Portanto, o contrário do tropeço é o incentivo. Por isso que o amor ele é impulsionador do outro. Eu acho que o melhor exemplo palpável de amor é um professor, de alguma particularidade que ele saiba muito bem. Veja que ele domina uma determinada técnica, ele às vezes sabe um determinado segredo e ele está criando, principalmente os professores universitários, né? Ele está criando concorrência para ele. Né? Ele está contando o segredo da profissão dele para outro. Que às vezes, inclusive, vai exercer aquilo e vai ganhar mais dinheiro do que o próprio professor. Ele está empurrando o outro para frente. Sempre falei para os meus alunos isso. Falei, eu não quero no fim da vida ter fama, eu não quero ter um grande ministério, eu não quero nada disso. Eu quero que vocês tenham. Se vocês tiverem, eu já estou feliz. Não precisa nem lembrar do velho professor. Né? Quando eu olho para meus alunos e vejo meus alunos bem realizados, não é nem bem sucedidos, mas bem realizados, aquilo me traz alegria. Então, esse exercício de ajudar o outro, de expor os segredos ao outro, é o contrário de ser tropeço. Portanto, é o exercício de amor do ponto de vista bíblico que a gente conhece. Né? Aí, quando a gente olha para muita pregação por aí, tem pastor que diz que a definição grega de amor são essas três: ágape, eros e filia. Vocês já viram isso, né? Já, né? Então, eu queria trazer uma triste notícia, porque no grego não é isso que é amor. Quer dizer, quem fala isso não estudou grego. Por quê? Porque em grego essas são as palavras para amor. Não são só três. Tá bom. Então o grego ele vai trazer não três, mas todos esses exemplos de amor. E aí quando a gente olha então para amor, a gente sempre acha que é um sentimento bom. E não. A compreensão do que é amor, e aí nós vamos ver um exercício de um bom amor semana que vem, mas a compreensão do que é o amor é uma definição bem interessante. Ele é o vento interno que nos move. Se você for olhar a criação usa essa ilustração, essa construção do vento sendo soprado na narina. Né? Então esse exercício de vento é o sopro vivente. E a ideia é como se esse vento se mexesse ainda dentro de nós. Então esse vento é o vento que nos mexe em todo o tempo. E esse vento é o que a gente pode chamar de amor. Agora, como esse vento nos move, é importante entender que esse vento move todo mundo, inclusive quem faz o mal. Quem faz o mal também faz por um exercício de amor. Quem rouba por um exercício de amor. Por quê? Porque ele tem um sentimento de posse, ele tem um amor pela posse maior do que o amor pelo respeito ao próximo. Aí você vai dizer assim, mas esse amor é errado. Sim, eu não estou dizendo, eu comecei dizendo que o amor nem sempre é um sentimento certo. Então, é um impulso maior do que ele. Isso é uma questão de caráter, né? Então, é a história do lobo. Vocês conhecem a história do lobo, né? Todos nós temos 2 lobos dentro. Conhece a história, né? Não? Não? Diz que todos nós temos 2 lobos dentro de nós. Um lobo bom e um lobo mau. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas e qual lobo vence? Aí você fala, bom, aquele que você alimenta mais. Né? Então, quando você vê algo que você deseja muito, surge dentro de você um sentimento.
Esse sentimento os gregos entendiam que era um dos exercícios de amor. Agora, o que eu uso para conquistar ou para alimentar esse sentimento? Bom, eu usei para esse sentimento coisas positivas, eu vou me dedicar mais, eu vou parar de gastar com coisas desnecessárias, eu vou, sei lá, fazer uma hora extra no meu trabalho, eu vou ter mais disciplina financeira. Bom, então estou usando motivações corretas, então eu estou alimentando o lado bom, né? Eu estou dando... Ou não, eu vou pegar na mão grande porque eu sou mais forte, eu sou mais valente e eu consigo... né? Então, estou alimentando o lado mal, mas não deixa de ser uma alimentação para a paixão. Por isso que os gregos tinham, então, tantos sentimentos diferentes, definições diferentes para destrinchar isso que nós chamamos de amor. Por que eu estou falando isso? Porque em diferentes textos você vai ver essas mesmas palavras sempre traduzidas como amor. E aí vamos entender elas. O primeiro de todos é o ágape. Ágape é o amor incondicional, é o amor de auto-sacrifício, é o amor de entrega pela vontade, é uma ação, não é um impulso de paixão, tá? É voluntariamente uma entrega. Né? Então, muitos definem o amor de Deus como sendo ágape justamente por causa disso, porque ele é um sentimento de entrega total. Né? Então, quando eu conscientemente, sabendo que eu vou ter prejuízo, que eu não faria aquilo, ou que talvez não é a atitude mais correta, no sentido de não é a mais racional, mas mesmo assim eu a exerço porque há um bem maior a ser preservado. Isso é uma atitude ágape. Um exemplo bem simples é, por exemplo, num incêndio, o bombeiro o World Trade Center, bateu o avião, o prédio está lá abalado, está pegando fogo e o bombeiro não quer nem saber se está pegando fogo ou não. Ele está subindo a escada porque tem alguém lá que ele quer salvar. Né? Quer dizer, ele está colocando-se em auto-sacrifício pelo próximo. Né? Isso é o amor ágape. E aí, então, a gente entende dentro dessa ideia de auto-sacrifício o amor de Deus transformado em Cristo Jesus como o amor ágape. Né? Aí a gente tem o amor que é já a questão do pessoal. Então veja, o primeiro é o de entrega, o segundo é mais pessoal, que é o amor eros, e daí vem inclusive a palavra erotismo. Então é o sentimento de atração física, né? É a ideia de estar próximo, é a ideia de um prazer interno. E aí a gente pensa muito aqui em erotismo, mas não precisa ser assim. Se você pensou agora num profiteroles com creme de confeiteiro e creme de ovos moles, sabe aquela sensação de você comer um doce e aquela satisfação que ele traz para dentro? Isso também é o amor eros. É realizar um desejo da carne. Tá? Então, realizar um desejo da carne é o amor eros, né? Que pode também ser com relação ao próximo. Agora, quando você está num museu, quando você está diante de uma obra de arte, quando você está diante de uma flor, quando você está com um pouco de frio, aí você sai assim no solzinho e sente aquele calorzinho. Quando você contempla algo de beleza, aí já é filia. Então, a beleza de algo é a filia. Tanto é que qualquer coleção a gente chama de filia, né? Filatelia é telos, é selo, é o costume que algumas pessoas têm de colecionar selos. Hoje em dia a gente usa pouco, né? Mas durante muitos anos existiam essas pessoas que colecionavam selos. E isso é muito interessante, por quê? Porque o selo, para 99% das pessoas, é nada. Você recebe a carta, você olha a carta, o envelope no máximo você guarda lá para fazer algum rascunho, mas o selo a gente às vezes olha, mas você não dá importância. Né?
Agora, quem é colecionador, ele já pega, a primeira coisa que ele faz, ele nem vê quem é o remetente, a primeira coisa que ele faz é olhar o selo, né? Para ver se ele já tem, inclusive, na coleção. Quando vem uma carta do exterior, então, a primeira coisa que ele faz é, antes de abrir a carta, ir lá no bico da chaleira, tá saindo vapor, e você tá descolandinho ali o selo para não estragar ele, né? Tamanha a importância, ele vê beleza naquilo, no ato de colecionar, de ter aquele selo especial, tal. Então, veja, é encontrar a beleza nas coisas. Isso é filia, né? E inclusive isso tem o seu lado ruim, né? Ou a sua distinção. Qualquer desvio de conduta sexual, você pode ver que é alguma coisa filia. Por quê? Justamente por isso, porque onde os outros não encontram, veja que não devia ser alguma coisa eros, né? Não, onde os outros não encontram atração sexual, ele encontra. Por isso é o desvio mais filia, né? Ele encontra desejo, ele encontra prazer naquilo que a maioria não encontra. Por isso que se usa alguma coisa filia. Então, na verdade, é um impulso que a pessoa tem. Por isso que é muito complicado, e aí é uma questão, inclusive, pessoal. Eu acho, por exemplo, muito complicado alguém que tenha algum problema nessa área ser curado disso. É muito difícil. E aí a gente tem que ter sabedoria, né? A pessoa tem um problema com pedofilia e se converte. O que você faz com ela? Eu me converti, aí, estou caminhando, tá bom. Pode ajudar no louvor, pode ajudar na limpeza da igreja, mas no ministério infantil você não vai ajudar. Pode ajudar no financeiro, né? Na gestão da igreja, no ministério infantil você não vai. Por quê? Porque eu não vou colocar a pessoa junto da sua tentação. Ah, mas eu me converti e tal. Tudo bem, beleza, nova vida. Ah, mas você não acredita que Deus pode fazer milagre? Sim, eu acredito que Deus pode fazer milagre, mas milagre é exceção. Milagre é sair da regra. Na regra, a pessoa eternamente vai estar ali com aquele impulso engatilhado, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que enfrentar o diabo, mas nós temos que resistir à tentação. Então, não custa. Você vai atuar em outra área. Ah, mas eu me converti e tal. Tá bom, beleza. Deus fez uma nova história. Começa do zero, não tem problema. Mas nesse ponto você não vai trabalhar. É uma área muito sensível para você. Pronto. Se Deus te fez uma nova criatura, faz com um novo chamado também. Vai para outra área e pronto. Agora, veja que filia parece muito com o próximo, que é filo. Só que filo é outro sentimento. Filo é a confiabilidade que tem um no outro. É parceria. É dois soldados numa trincheira. Dois soldados lutando. Na hora do combate, o soldado ele precisa de cobertura. Ele fala que ele precisa de cobertura e o outro fala, vai que eu cubro. Ele não fica olhando se o outro está apontando, não está, tal. Ele sabe que ele vai porque ele confia no seu companheiro que vai. Existe todo um trâmite, por exemplo, para você fazer um testamento. Fazer um testamento você precisa ir no cartório, lá na conservatória, deixar lá registrado, tem que ter testemunha. As testemunhas não podem se beneficiar desse testamento, né? Então eu quero deixar todos os meus 20 euros que eu tenho de dinheiro para o Jorge. Eu tenho que levar lá na conservatória 2 pessoas, não pode ser, por exemplo, a Mena, né? A esposa do Jorge não pode ir. Por quê? Porque ela é esposa dele, então ela receberia essa enorme fortuna que eu tenho de 20 euros, né? Indiretamente. Então, é todo um trâmite que precisa existir, né? Precisa ser registrado, precisa provar que eu estou no pleno exercício das minhas capacidades mentais, tal. Mas existe uma coisa chamada o testamento de guerra. 2 soldados, um pode atestar que o outro disse, como expressão última de vontade, o seu testamento. Se ele fez isso em combate, o testamento dele é válido.
Então acontece, né? Hoje em dia os soldados já combatem muito, quase nem vê o inimigo, mas a lei ainda prevê isso, né? Se ali na trincheira um está ferido e puxa o companheiro e diz para ele, olha, eu quero deixar os meus bens para a companhia, né? E morre, o testamento, só do ambiente de combate, de um soldado dizer, né, a sua expressão última de vontade, isso já é tomado como verdadeiro, né? Não é o direito entende como aceitável. Por quê? Por causa justamente desse filos, da ideia do companheirismo ser maior do que qualquer outra formalidade. O filo é o que faz um caminhar ao lado do outro. É o sentimento de lealdade, de reciprocidade. E aí, inclusive, surge o exemplo mais perfeito da filosofia, o exemplo mais perfeito do que é a amizade. Tinham dois, vocês sabem que na Grécia existia o que a gente chama de cidade-estado. Cada cidade era como se fosse um país, né? Independente uma da outra. Então, quem nasceu em Viseu, aqui em Aveiro seria estrangeiro. Né? Então, se você não está na cidade que você nasceu, você não é cidadão daquela cidade. No sentido que você não tem os seus plenos direitos de exercício ali. Um exemplo clássico dessa briga é Sócrates. Quando Platão morre, Sócrates achou que assumiria o Liceu, né? Achou que assumiria a escola de Platão, e por ele não ser da mesma cidade, ele não podia assumir. Tanto ele não podia assumir que ele não dava aula em sala de aula. Ele era muito bom professor, todo mundo queria, quem não queria ser aluno de Sócrates, né? Mas ele ensinava nos corredores, porque ele era bom, era um professor, mas ele não podia ocupar a sala de aula porque ele era estrangeiro. Então o que ele fazia? Ele andava no corredor. Andava no corredor e andava filosofando, né? Andava ensinando nos corredores. De repente, há mais gente andando com ele em volta da escola do que dentro das salas de aula. Né? Eu quero andar junto com o professor mais excelente. Mas ele não podia ocupar a sala de aula por causa disso. Né? E aí, o exemplo de amizade são dois amigos, né, chamado Damon e Pitias. Olha que interessante. O Damon era de uma determinada cidade e o Pitias de outra cidade. E aí, o Damon é condenado a morrer, né? Cometeu um crime lá e é condenado à morte. E o Pitias, mas na cidade do Pitias. E aí o Damon então pede ao juiz para ir até a sua cidade e se despedir da sua família. Não, eu realmente cometi o crime, eu sou culpado, tal. Eu vou até posso ir só me despedir da minha família? E aí o juiz falou, não, claro que não. Né? Onde já se viu, eu vou soltar você para você ir lá dizer tchau e vai voltar? Claro que não. Aí o Pitias falou, não, ele é meu amigo. Em nome da amizade, eu fico no lugar dele. Se ele não voltar até determinada data, podem me executar. Ele é meu amigo, eu estou assumindo a responsabilidade. E aí você até pode pensar assim, tá, mas isso também é o que Deus fez conosco. Né? Deus disse, ele é culpado, eu assumo o lugar dele, pode executar em mim. Por que o exemplo de Deus, ou o exemplo de Cristo, não é o exemplo da perfeita amizade? Porque tem a contrapartida. E na contrapartida nós ficamos devendo para Deus. Porque o Pitias ficou no lugar do amigo e o Damon foi, se despediu da família. E no dia da execução o Damon voltou para ser executado. Falou, não, a pena é minha, eu vou ser executado. Não vou deixar que o meu amigo seja executado no meu lugar. Você entendeu? Ele voltou sabendo que ia morrer. Ele voltou sabendo que ia ser executado. Mas o sentimento, o filos que ele tinha pelo seu amigo e pelo ato que o amigo teve, o sentimento de companheirismo pelo amigo, foi ainda maior do que a própria vida. Ele sabia que ele era culpado, ele volta para ser executado. É como se Jesus dissesse, eu vou subir na cruz por vocês. Se ele dissesse assim, ok, eu entendo, deixa que eu mesmo subo, porque eu que mereço esse sacrifício.
Aí sim a gente tinha uma relação de igualdade nessa comparação. Então, quando a gente olha para a nossa história com Deus, é por isso que nós temos uma dívida, e ainda que seja uma dívida em amor, né? Uma dívida que é perdoada em misericórdia, Paulo vai dizer isso, né? Eu sou escravo por amor a Cristo, é nesse sentido, eu sou devedor de Deus nesse sentido. E aí eu faço aqui mais um parênteses dizendo, Deus não está cobrando essa dívida, tá? Mas é no sentido de nós entendermos que o sacrifício que Deus faz por nós, ainda que nós façamos algum por Ele, ainda assim o sacrifício dele por nós é maior. Então, filos é esse sentimento de lealdade, de reciprocidade, né? Agora, dois soldados dentro de um combate, dois amigos dentro de uma relação, eles têm ali um pé de igualdade. Um dá para o outro força, um dá para o outro cobertura, um dá para o outro proteção. Mas nem sempre nós exercemos esse amor, esse carinho, esse cuidado por alguém que nos dá algo em troca. Por exemplo, dificilmente um pai investe num filho e vai receber alguma coisa desse investimento. Aqui em Portugal as faculdades não são tão caras assim para os nacionais. Mas existem lugares, no Brasil, por exemplo, existem faculdades que são extremamente caras. Custam às vezes 5, 6, 8 salários mínimos. Só a mensalidade. E muitas vezes os pais pagam a faculdade toda dos filhos e na hora que o filho começa a trabalhar, quanto vem de retorno disso para o pai? Nada. Né? Vai, toca, faz sua profissão, manda ver. Né? Não é assim que a gente faz? Vai ser feliz. Né? É assim. Né? É assim que a gente faz. Ou sei lá, tantas outras coisas, ou até os pais idosos, né? Você já tem a sua vida, você já tem a sua independência financeira, aí os pais idosos, você vai cuidar deles, Tá, mas por que se você já tem a sua vida, você já está separado? Já é. A vida dele é a vida dele, a vida tua é a vida tua. Se ele não construiu na juventude dele, é azar dele, você tem que construir o seu agora. É assim o sentimento nosso? Não, né? Por que não? Por causa disso, do storge. O storge é sentimento que nós temos com o cuidado da família, principalmente com aqueles que não podem nos retribuir em igualdade. Aqueles que não podem corresponder àquilo que nós investimos por eles. Mas por serem da nossa família, nós cuidamos deles, nós fazemos para eles. É da família. A gente faz pela família e pronto. A gente faz. Todo mundo faz. No Brasil, muitos idosos aposentados às vezes estão em uma situação de dívida com o banco e tal. Por quê? Porque acabaram pegando um empréstimo para o filho, pegando um empréstimo às vezes para investir no negócio do filho, investir na educação do filho e tal, acaba tomando uma atitude que financeiramente ou administrativamente não seria a melhor, mas acaba se sujeitando. Por quê? Porque é aposentado, faz um crédito consignado, consegue uma taxa de juro menor, tal, empresta o dinheiro. E o filho, na hora de pagar o empréstimo, tchau. Mas por que o pai faz isso? Porque é pelo filho. E a Bíblia ainda nos ensina que o amor de Deus por nós é ainda maior. E esse sentimento, esse sentimento de ser chamado de filho, isso sim é algo novo no Novo Testamento. Ser chamado de filho de Deus e invocar esse amor é algo grandioso. Né? Tem inclusive religiosos que vão se espantar quando Jesus chama Deus de Pai, porque essa é a vocação desse amor, desse cuidado de ser galardeador com os da sua família. A gente sabe, né? A gente é assim, né? Lá em casa, ontem a gente foi almoçar, aí tinha 2 bifinhos assim. Eu olhei pro Daniel e falei, qual que você quer? Eu sabia qual eu queria. Eu perguntei para ele, qual que você quer? E ainda que ele escolhesse o que eu queria,
eu ia deixar ele ficar com o que eu queria. Né? Ele escolheu o que eu não queria. Mas se ele quisesse, qualquer um ali, não importa. O meu sentimento, o meu desejo pessoal, eu deixei de lado. Vai, escolhe o que você quiser. Tá aí os 2 bifinhos, escolhe o que você quiser. Por quê? Porque é meu filho, deixa ele. Eu tenho mais alegria em ver meu filho comer bem o que ele quer do que eu comer o bife que eu desejei. Talvez ele tenha feito exatamente a mesma coisa. Talvez. Né? E às vezes a gente brinca de psicologia inversa, né? Fala assim, hoje o que você não quer ganhar? Aí ele fala assim, hoje eu não quero sorvete. Então você vai tomar sorvete hoje só para você aprender. Né? Ele sabe que é brincadeira e tal, né? Mas você entende? É por isso que aquele último triângulozinho do Toblerone, a mãe nunca come. Ela sempre deixa lá, aquele último triângulozinho, ela deixa lá. Porque sempre vai ter alguém que fala, não tem um docinho? Aí você fala assim, guardei. Ela vai lá, pega a caixa inteira do Toblerone e fala, Ela puxa, ó, só tem um quadradinho, só tem um triângulozinho, mas tá aqui. Entendeu? Isso é o storage. É esse sacrifício pelo próximo, né? Mas tem que ser alguém da família, tá? Ainda que seja agregado, né? Cunhado e tal, ainda assim é alguém que pertence ali ao círculo familiar. Aí você pode até pensar assim, tá, mas isso então não se aplica à igreja. Bom, a gente se chama de irmãos, né? Então se espera que entre os irmãos esse sentimento também surja. Agora, isso é entre a família. E quando eu olho para fora? Bom, quando eu olho para fora, o sentimento que eu tenho pelo próximo, quando é alguém de fora, quando é alguém que não é desse círculo, é a xênia. E aí, é daí que vem xenofobia. Xeno é alguém de fora, né? Então, xênia é o sentimento de alguém por fora. E quando eu tenho fobia, eu tenho afastamento, eu tenho rejeição eu tenho a rejeição pelo estrangeiro. A xênia é a hospitalidade, é a generosidade com os de fora. É uma boa recepção na igreja, né? É uma boa acolhida, né? É o cuidado com o estrangeiro, e aqui estrangeiro em qualquer sentido, né? Com o de fora, é a xênia, né? Daí que vem a ideia de xenofobia mesmo, de olhar para fora e trazer esse sentimento de cuidado com o de fora, né? De acolhimento, de trazer para dentro. Agora, eu vou pular o pragma, tá? Vou deixar por último, só porque sim. Depois nós temos o ludo. O ludo lúdico é quando você permite que o outro descubra algo. O lúdico, inclusive, é uma forma de ensinar, né? Quem fez pedagogia sabe, jogos lúdicos. Meus alunos odiavam isso. Nossa, quando eu perguntava, e aí, como foi a aula de educação física? Em jogos lúdicos. Horrível. Por quê? Porque é a hora que todo mundo... Então, por exemplo, você vai jogar... Como chama caçador aqui? Mata. Sabem que é caçador, né? Mata. Você tem que jogar a bola e acertar no outro. Você tem que jogar... Queimada. Também queimada, né? Você não pode matar. Você tem que jogar para o outro encaixar. Porque é lúdico. Você vai jogar xadrez, você não pode eliminar a peça do outro. Você tem que dizer assim, se você fizer esse movimento, toma essa peça. E aí você vai cantando quais as peças você faria, tal, e aí você vai trazendo, né, vai cantando as jogadas para o outro achar a saída. Então é um exercício de um que sabe muito pelo outro que sabe pouco. Ensinar o outro através do exemplo, ensinar o outro através da descoberta que o outro vai fazendo dos negócios. Né? Então, lúdico, por exemplo, é você fazer uma receita com alguém que não sabe. Aí você fica ali do lado. Você faz isso. E aí você faz assim. Tá. E agora, se você colocar o fermento na água fervendo, o que acontece? É para colocar? Não. Me diz o que acontece. Sei lá, vai só diluir o fermento. Não, a água está fervendo, você vai matar o fermento. Tem que colocar o fermento aqui com a água só morninha. Tal. E assim você vai explicando. Não, esse fermento pode pôr, porque esse é químico, esse independe da temperatura. Não, esse é biológico, esse tem que tomar mais cuidado, entendeu? E ensinando na prática ali é o lúdico ou o ludo, né? Uma das formas de amor.
Aí a gente tem a mania. Mania é a mais perversa das formas de amor, porque esse daqui é a forma da loucura mesmo, né? O maníaco é isso, é alguém cujos sentimentos não conseguem ser contidos. E aí ele rompe qualquer barreira, ele rompe qualquer limite social, né? Essa mania pode ser tanto para o bem quanto para o mal. É lógico que vai chamar muito mais atenção quando é para o mal, né? Então, alguém que é maníaco, a gente já sabe que é alguém que tem algum problema de conduta. Mas eu pulei um, e eu pulei o pragma. Pragma vem de pragmatismo, vem de método, vem de exercício. E aí, quando eu comecei a falar de amor, e nós olhamos para João, não é para 1 João 13, nós olhamos para João 13:35, a gente viu que o amor é a ordem, é a característica pela qual nós vamos nos mover. E aí, quando a gente olha então para 1 João 3, versículos 11 a 15, a gente vai ver que eles vão demonstrar que o amor é o mandamento perfeito. E amor, portanto, passa a ser uma ordem, passa a ser um motivador de exercício. E esse exercício do amor, um amor amadurecido, um amor já não é velho, mas é um amor exercido de uma maneira amadurecida, né? De uma maneira consciente, de uma maneira bem pensada, sem impulsividade, percebendo as consequências. Esse amor é o amor pragmático, é o amor referencial, é o amor que é o amor amadurecido, né? É o amor que surge dentro da própria maturidade cristã. Então, se a nossa proposta é perceber marcas de uma vida cristã, é esse amor pragmático, que se exerce como? Se exerce de uma série de maneiras. Por exemplo, quem já leu muito a Bíblia, quando o pastor vem pregar determinado texto, você já sabe aonde mais ou menos ele vai chegar. Você já sabe o que sai daquele texto. Por isso você está dispensado de vir à igreja, certo? Você já sei o que ele vai falar. Estou dispensado? Não, né? Por quê? Porque eu estou ali exercendo o amor. Estou ali disposto a, chatice, de novo esse texto. Não. Eu vou pensando, orando. Deus, fala algo novo comigo nesse texto. Como esse texto se encaixa na minha vida hoje? Sabe essa reflexão? E aí sempre, o Espírito vai mostrando algo novo, vai nos levando a um outro tipo de relacionamento, a uma outra envergadura de relacionamento. Quando surge alguém novo na fé e vai dar os tropeços que você já sabe, a gente já sabe, já tem uma caminhada, já sabe onde vai dar. O cara é muito empolgado. Aí você fala assim, tá bom, mantém a empolgação. Mas e na hora que a adversidade vier? O que você vai fazer com essa empolgação? Às vezes você não fala, para não ser você o tropeço na vida da pessoa, não ser o escandalão na vida da pessoa. Mas você já fala, legal. E aí você vai caminhando com essa pessoa, já provocando ela a compreender que nem tudo na vida são flores. Ou nas palavras de Jesus, no mundo vai ter aflição. Mas quando vier a aflição, tem bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então a pessoa é um amor maduro, é um amor consciente, um amor que consegue perceber o hoje e perceber o amanhã. Normalmente, e vocês já sabem disso, quem está apaixonado não consegue ver o amanhã. Quem está apaixonado coloca um filtro rosa sobre os olhos e não enxerga o à frente. Quem é pragmático já consegue enxergar. Dizer, ok, ele é muito bonito,
mas ele grita com a mãe. Se eu casar com ele, ele vai gritar comigo. Ela é muito querida, mas quando nós estamos dirigindo, ela grita e me dá soco se eu não entro na rua certa. Então, sabe? Você já viu isso? Menina que resolve as coisas no tapa? Já viu o namorado fazendo isso? Eu vi esse dia no fórum. O menino pediu um negócio lá no Totem no McDonald's, ela queria, sei lá, um sorvete, alguma coisa, ele já tinha fechado o pedido. Por que você fechou? E pum! Já deu um tapa. E eu atrás com o Daniel, eu nem falei nada. Eu atrás com o Daniel só olhei e falei assim, casa com ela pra você ver o que vai acontecer contigo. Ele, ai, desculpa, voltou lá, recomeçou o pedido do zero. Cara, não tem problema ele errar o pedido. Ele nem tinha pago. Ainda que ele tivesse pago, era só pedido novo ali e pagar a diferença. Não ia ter desconto por pagar junto. O problema não é ele errar o pedido, ou ela chamar a atenção dele que errou o pedido. O problema é chamar a atenção disso com tapa. Eu sei que de vez em quando, filho, a gente dá pra acordar a alma dentro, né? E gravar. Acorda, João. Tum. Mas um namorado pra namorado, ou a namorada pro namorado, isso não se faz. Tá ali, cena comum, no shopping, todo mundo vendo. Eu que tô aqui atrás, só manjando. Tá bom. Vai ver o que vai dar lá na frente isso daí. Não vai dar, né? Porque não vai ter muito na frente. Porque esses dois casam e logo separam. Ou ele vai apanhar o resto da vida. Porque não é assim que a gente resolve as coisas. Né? Mas por que isso? Porque não tem maturidade. Precisa ser honesto. Poxa, você nem pediu sorvete. A gente veio aqui porque eu queria provar o sorvete novo. Ela podia dar um puxão de orelha lindo ali nele. Poxa, você pediu o que você quis e não pediu se eu queria sobremesa. Quanto a isso, não tem problema. O problema é resolver as coisas no tapa. Se já são namorados e já resolvem as coisas no tapa, imagina o que vai virar. Por isso que o pragma é o maior exercício, é o exercício mais condizente do amor, desse amor do uns aos outros, que nós vamos ver com detalhes na semana que vem. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos... Você viu que hoje nós vimos pouco texto, inclusive, né? Mas semana que vem, então, a gente vê o exercício do amor dentro do ambiente cristão. Semana que vem a gente vê, agora que a gente já entendeu essas variações de amor que existem, agora a gente vai, semana que vem, a gente vai passar então a entender como é os exercícios de amor. Ó, já coloquei no plural, já fica a dica. Os exercícios de amor que a Bíblia pede que nós tenhamos um para o outro, ou uns com os outros, para que essa seja uma marca da vida cristã, para que o amor seja a nossa diferenciação, e aí a gente possa lembrar do mandamento que está em João, mas não é de João, é uma fala do próprio Jesus, que é que todos saberão que somos discípulos dele, porque nós amamos uns aos outros. Tá bom? Então nós terminamos por agora. Daqui 15 minutos a gente volta para o culto em si, mas a gente termina por agora. Pois não? Legal? Encerramos por aqui? Então agradeço a oportunidade de estar com vocês. E eu queria encerrar então orando rapidinho antes da gente estourar o tempo. Podemos orar? Senhor, obrigado porque vimos hoje tantas formas de amar, tantas formas diferentes de amor, inclusive umas que mais fazem mal do que bem. E quando nós olhamos para a sua história sobre a nossa vida, nós vemos a perfeita descrição do que é amor. Amor que nos corrige, amor que nos muda, amor que não nos deixa ser como somos, mas nos leva a uma esfera maior, a um exercício maior, a sermos alguém melhores do que éramos quando o Senhor nos conheceu e ainda assim nos amou primeiro. Então mantém vivo no nosso coração o
sentimento de amar uns aos outros, que essa possa ser a nossa distinção e que nós possamos, com a nossa vida, testemunhar esse amor que o Senhor exerceu sobre nós. É o que nós pedimos, desde já agradecemos, entregamos nas tuas mãos também o culto que terá logo em seguida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.